Imagine você investir pouco em opções e ter um altíssimo retorno. Operando as borboletas e opções, não é incomum você conseguir algo como 400 a 500% do valor que você está investindo. Mesmo que a ação não se mexa e o tempo vá passando, você vai ganhando com essa estratégia, com risco limitado e bem barata para estar montando se você é trader iniciante em opções. Então não vou me ater somente ao básico da montagem das borboletas com puts, como também vou te mostrar na prática o que eu faço, como é que eu olho, como é que eu aumento o range de lucro para estar ganhando consistentemente com essa estratégia. Então, para você aprender tudo sobre as borboletas e opções, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora então. Fala, amigo trader, aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Quando você está operando opções, você tem estratégias que são direcionais, ou seja, exige que você faça análise da sua estratégia, da sua ação, qual é o seu viés, é um viés de que vai subir, de que vai cair, ou tem outras estratégias também que você tem um viés neutro, ou seja, tem um delta neutro, você não precisa está apostando na direção do mercado. Então, se o mercado ficar lateral, é o melhor cenário para essas estratégias de delta neutro. Então, a borboleta com opções é um exemplo de estratégia com delta neutro. Você quer que o ativo fique naquele valor ali específico. Lógico que ele pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mais ou menos ali uns 5%, dependendo de quão larga é a sua borboleta, vou te ajudar a dimensionar isso, mas você geralmente não quer que o ativo se mexa e você consegue se aproveitar daqueles ativos laterais que você pode ver o gráfico, vou entrar em detalhes aqui com você, que você olha o gráfico e você vê uma ação um pouquinho lateral, então você pode armar uma borboleta que tem uma grande chance de você botar dinheiro no bolso. Então, para você ter consistência em opções, ou você parte para o caminho de ter alta probabilidade de acerto, então você tem que fazer um bom manejo das suas operações, caso a operação venha ao contrário, nesse cenário, geralmente você consegue 80% a 90% de chance de sucesso, ou você consegue um altíssimo risco-retorno, que é o caso, por exemplo, da borboleta, ou, por exemplo, também das compras a seco. Então, quando você investe pouco em vias de ganhar muito, não aceite que você acha que você vai ganhar toda hora, porque não vai ser bem assim. Mas você tem que aumentar a sua chance na medida do possível, fazendo uma análise de que o preço tem grande chance de retornar a esse nível de preço. Então aí você consegue multiplicar muito seu capital, 4 a 5 vezes o valor que você está investindo. Mas tem que fazer da maneira certa, é isso que a gente vai entrar em detalhes ao longo desse vídeo. No começo, em opções, o que você tem que fugir é você ganhar um pouquinho e arriscar um tantão. Isso aí, para quem está começando, é caixão. Você tem que estar procurando ganhar, sempre na medida do possível, e quando ganhar bem. Então a borboleta, ela cumpre bem esse papel, desde que você saiba a direção ou se o ativo vai ficar lateral. Não é uma aposta. Claro que você consegue multiplicar bem o seu capital se a ação parar exatamente ali na quina ali da borboleta, daqui a pouquinho eu vou te mostrar, você consegue multiplicar bastante, mas não pode ser entendido dessa maneira, tem que ser entendido como a passagem do tempo, eu vou ganhar dinheiro se o ativo ficar dentro desse intervalo. Que intervalo é esse? Vou entrar em detalhes. Primeira coisa, o que é uma borboleta com puts, tá bom? Borboleta com puts é isso que está aparecendo aí na tela, tá? Você vai vender 2 puts, geralmente a borboleta é montada no dinheiro, at the money, tá bom? Você pode transladar ela, inclusive vou te exemplificar transladando, né, projetando para onde que o preço pode ir e você consegue ganhar pinando esse preço, tá? Então são 2 vendas de put no strike que fica no meio de tudo, no meio da brincadeira, e você vai comprar metade dessa quantidade que você vendeu no strike acima e você vai comprar a outra metade nesse strike abaixo. Então você cria uma estrutura limitada, tanto no ganho quanto na perda. Então você fica com uma estrutura ali delta neutro, no momento que você monta ela, e você espera que ela se mantenha dentro desse intervalo no vencimento. Aí você vai ver, poxa, mas a chance de eu conseguir ganhar esse dinheiro é pequena, já que é muito fininha a borboleta. Não é por aí. Quanto maior a distância desses strikes que você consegue estar jogando para a direita ou para a esquerda, mais gorda, vamos colocar assim, fica a sua borboleta. Então você consegue manejar isso, não precisa ser tão agressivo. Você pode ter uma zona de lucro maior, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho aqui, no meu TradingView e também no Profit, em que você consegue aumentar a sua taxa de acerto e ter uma zona ali de lucratividade bacana. Mas no vencimento, ela tem essa quina aí bem forte, bem alta aí para você estar vendo tipo a pirâmide, né? Mas no vencimento ela tem essa espécie desse triângulo aí bem pontudo aí no vencimento. E algumas características da borboleta com opções é que você paga para montar uma estratégia de débito, ou seja, você paga pela chance de, se o preço se mantiver ali dentro daquele intervalo, né, que é pequenininho geralmente, você embolsa um prêmio muito elevado. Se você acertar, se a ação no vencimento ela parar exatamente onde estão
as puts ali vendidas, você consegue então multiplicar, sei lá, em 5, 6 vezes o valor que você investiu. Vai ser sempre que isso vai acontecer? Não. É mais incomum isso não acontecer. Porém, você tem que entender que você não precisa ganhar ali. Você aumentando a sua zona de lucro, você consegue ganhar próximo daquele valor. Então, se você acha que o ativo vai recuar para um intervalo, você consegue usar a borboleta com segurança. É uma estratégia que tem teta positivo, então quanto mais o tempo vai passando, daqui a pouquinho eu vou simular com vocês no opções.net.br, então quanto mais o tempo vai passando, mais ela vai se aproximando e se afunilando aquela região de extremo lucro que você tem ali no meio ali da sua borboleta. Agora, quando usar uma borboleta? Quando que vale a pena? Porque assim, você dominar todas as estratégias, não saber o momento certo para estar usando elas, não compensa. A borboleta ela tem uma aplicação muito interessante, que é essa que eu vou te mostrar agora, mas não é para toda oportunidade, porque é difícil você acertar o preço exato que vai estar a ação, entendeu? Mas quando ela é bem utilizada? Bom, primeira coisa, ativos têm que ser líquidos, já que você vai estar vendendo aí, se você parar para pensar, 4 opções. Uma venda dobrada, né, e 2 compras ali. Então a borboleta é uma estratégia de 3 pernas que você tem que montar, tá bom? Então tem que ter liquidez, senão você vai deixar dinheiro em cima da mesa, você vai fazer isso aí, sei lá, com ativo Carrefour, que não tem liquidez, não vai adiantar. Então é bom você fazer isso aí com Petrobras, Vale, Ambev, Banco do Brasil, Bova11, então ativos que principalmente sejam laterais, igual eu te falei, se você tem uma noção de quando que vai estar o ativo em determinado momento, se você se aproveitar dessa lateralidade, você consegue multiplicar bastante o seu capital. Então esses ativos aí são muito interessantes e é bom também que você tenha um bom controle de risco, já que você sabe quanto que você pode perder e você está querendo ganhar com a passagem do tempo, querendo acertar um preço, a borboleta, né, com puts é bem interessante para você. Se você pegar, por exemplo, aí um Bova11, tá? O Bova11 é um ativo super lateral, né? Se a gente verificar a Bolsa Brasileira, né? Eu tô gravando agora no início de setembro agora de 2023, ela anda muito lateral. Então não é nada fora do razoável você imaginar que o Bova11 pode voltar sim nesse 114 aqui e ficar por um bom tempo ali. Então se você se aproveita de um ativo lateral que fica entre o nível superior e o nível inferior, você pode imaginar e colocar uma borboleta bem ali naquela meiuca ali, meu amigo. Então assim, você consegue criar, não é porque a taxa de acerto é pequena, na teoria, aplicando na prática no ativo certo, com certeza vai ter mais sucesso que aplicar em qualquer ativo, tá bom? Agora vamos ver, por exemplo, aí PetroRio. Será que eu colocaria isso aí em PetroRio? Aí eu já não sei, o ativo está em tendência de alta, é difícil saber onde ele vai estar daqui a pouquinho, entendeu? Agora, um ativo lateral, né, por exemplo, vamos voltar a um outro ativo, não é recomendação aqui de compra e de venda, é a minha visão de trader de opções sobre o que fazer, quais estratégias de opções utilizar. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, amigo, mete um like aí, porque é justamente para fazer esses conteúdos de opções encaixarem na sua cabeça com mais facilidade. E se inscreve se não está inscrito, né, pô? Outra ação aqui também é a Ambev, né? Se você reparar, a Ambev fica entre R$13 e R$18. Então, você consegue ter um range um pouquinho maior, né? Mas você consegue se aproveitar da lateralidade aqui de Ambev, né? Entre 16 e 13, ela costuma ficar bastante nesses valores. Então você consegue, pô, imaginar que, sei lá, nos 14, pode ser que ela volte daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas. Então, é uma forma de você se utilizar da lateralidade dos ativos para justamente ganhar com uma estratégia que é boa nesse tipo de exemplo. E aqui no opções.net.br para você ver uma simulação da passagem do tempo na borboleta, tá? Eu simulei aqui, por exemplo, uma compra de borboleta de put em Ambev, né? Colocando o strike central em 13,82 e os outros strikes ali com a distância ali igual, né? No vencimento, se você vê lá no vencimento, você consegue 380% se você acertar o preço ali exatamente que está vendido ali a sua put. Mas isso aí não precisa ser necessariamente verdade. Olha só como é que a curva, né, de passagem do tempo, você consegue estar simulando, por exemplo, dia 5/9, 4/9, você vai passando o tempo, olha como é que a curva ela ainda é meio gordona, tá? Então você consegue ganhar dinheiro mesmo com o ativo ali numa regiãozinha, né, sobe e desce, desde que ele fica naquele intervalo, passando o tempo você vai ganhando, entendeu? Então quanto mais vai passando aqui o tempo, mais ela vai se aproximando, né, daquela quina lá que a gente vê da borboleta. Por isso que isso aqui que eu te falo, é a sensibilização da estrutura. Quanto mais perto do vencimento esse 20 do 10 que eu tô simulando aqui, mais ela vai chegando, né, vai subindo, vai explodindo ali para cima. Por isso que quando você tá montando uma borboleta, não pode montar com vencimento muito longo. A ideia é o vencimento curto, né, geralmente uma semana, coisa e tal. Quando vier vencimentos semanais vai ser show de bola. E aí você consegue estar sensibilizando aí os seus ganhos, se aproximando lá do vencimento. Então, o range que é grande, ele vai diminuindo
diminuindo, se afunilando ali perto de onde está vendida a sua opção. Agora, você não precisa necessariamente utilizar isso aí na Bolsa Brasileira somente em ativos laterais. Por exemplo, o VXX é o índice que você consegue estar operando lá nos Estados Unidos, tá? É o índice de volatilidade que é descontado ali do VIX, tá? É o VIX Futuro, tem uma conta lá, é um ETF que você consegue estar fazendo trade de opções. Eu gosto muito de fazer, porque olha só, o VXX aqui, dica golden aqui para você, é um ativo que só cai, cara. Então, se você sabe que um ativo só cai, né, desde 2009 que tem esse gráfico aqui, você consegue apostar na queda dele. Então, você sabendo, a queda dele, inclusive, é uma queda bem constante, ele não tem uma queda gigantesca, né? O que ele tem é altas gigantescas, mas aí como você está apostando pouco, né? Então, o que você consegue fazer no VXX é você pinar. Olha como é que ele cai com cadência. Ah, se ele cai nessa velocidade, você consegue fazer até uma conta de padaria aí. Você consegue imaginar, por exemplo, daqui a uma semana ele vai estar a 19 dólares aqui, o ETF. Tá? Então você consegue pinar esse valor. Se chegar ali, você ganha muito. Você arrisca pouco e ganha muito. Então, um exemplo aqui, ativos iguais a esse na Bolsa Brasileira tem também, tá? Mas igual o VXX aqui, tão, né, constantezinha queda, não tem não. Isso aqui foi só uma dica rápida aqui. O que eu gosto de aplicar a borboleta para você ganhar dinheiro, mesmo que o ativo não esteja lateral. Então você não precisa acertar o preço sozinho do ativo. Nesse caso, tá vendo aqui do lado, é uma operação em Vale que eu simulei no dia de ontem, inclusive Vale subiu pra caramba, né, com essas notícias aí de China, subsídio e tudo mais. Então, montando, por exemplo, né, recomendação, mas montando, por exemplo, uma borboleta em Vale, imaginando que ela vai retornar aquele valor, até então ela tá lateral, apesar da alta forte, ela vai retornar ao meio daquela lateralidade, ela seria uma estratégia que está fora, né, fora da onde a Vale está, então você pina um preço longe de onde está. Então você tem um grande retorno, caso isso aí aconteça, é uma estratégia com risco limitado. Você ganha bastante, caso a Vale retorne naquele momento, e você tem uma grande região de lucro. Dá para você abrir a asa dessa borboleta e você embolsar bastante prêmio aí com essa estratégia de opções. Então, a borboleta é uma estratégia de lucro rápido, você consegue estar montando nesses ativos mais líquidos, não faça isso em ativos sem liquidez, senão você vai se danar. Ativo com pouca liquidez é fazer estratégia de uma perna só. Você vai fazer uma venda coberta, fazer uma venda de put, uma compra a seco. Então, operações a seco, vamos colocar assim, são melhores no caso aí de ativos sem liquidez. Se tiver liquidez, você consegue fazer essa estratégia borboleta e outras, como suas variações, a Broken Wing, que eu vou deixar recomendação quando acabar o vídeo para você assistir e você ver uma mudança, né, nessa borboleta para que você consiga ter uma maior taxa de acerto, você ganhe, né, para um lado que o ativo for. Então você se torna mais direcional com a Broken Wing, que é uma estratégia muito boa na bolsa. De qualquer forma, você paga pouco para montar, tem um risco limitado e você consegue estar coletando aí conforme o tempo vai passando o Theta Decay também. Espero então que você tenha gostado desse vídeo sobre borboleta e opções. Para você assistir esse vídeo sobre a Broken Wing, eu vou largar aqui para você meter brasa aí e ver uma estratégia com altíssima taxa de acerto. Basta você mudar ali um pouquinho o strike da sua borboleta que você muda numa estratégia que tem uma menor taxa de acerto para uma estratégia com altíssima taxa de acerto. Então manda brasa aí, já clica aí, já aprende mais sobre opções. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos iguais a esse, se inscreva no canal. Um grande abraço, irmão. Valeu!